Vimos no último vídeo os critérios para a atribuição de cores e comportamentos aos indicadores luminosos, em sua maioria LED, diodos, emissores de luz. Vamos agora ver como se deve dimensionar as tensões aplicadas e correntes a circularem por estes indicadores, além de seu uso e limitações em correntes contínuas ou alternadas. São características evidentes dos LEDs a cor que emitem, se são cristalinos ou opacos, seu diâmetro, formato e dimensões físicas. Além disso, operam como diodos, ou seja, conduzem apenas em um único sentido, do anodo para o catodo. Outras características não são evidentes, pois estão relacionadas às suas propriedades e limites elétricos. Tensão de operação direta, tensão reversa, queda de tensão direta, corrente direta máxima, temperatura de cor, ângulos de iluminação, tempo de vida em horas, etc. Estas informações são fornecidas pelos fabricantes e dependem do processo de fabricação e do material do qual são confeccionados. Estes são chamados parâmetros de operação do componente. Aqui vemos o catálogo de um fabricante de LEDs vermelhos de 5 mm que informa alguns destes parâmetros. Para começar, são informadas as medidas exatas do componente e a intensidade luminosa relativa ao ângulo de visão. Em seguida, os valores máximos absolutos aos quais o componente pode ser submetido antes de ser destruído. Posteriormente, suas características elétricas e ópticas. Em seguida, curvas características informam como o componente se comporta ante as variações de tensão e corrente aplicadas a ele, inclusive sua durabilidade em função de condições operacionais. Uma informação fundamental é a queda de tensão que um LED apresenta. Tensão necessária para que comece a conduzir, ou seja, que também é tensão de depleção na junção ativa. Isto depende do material de que são feitos os LEDs, sendo o arseniato de galho e alumínio a base do vermelho, o primeiro LED a ser comercializado. Dopado com fósforo, a cor emitida pode ir de vermelha a amarela, conforme a concentração. Usando fosfato de galho com dopagem de nitrogênio, podemos ter verde ou amarelo. O amarelo ainda pode ser obtido com fosfato de alumínio, índio e galho. E o azul e ultravioleta são obtidos com nitrato de galho e índio. O LED branco individual é como o azul, com uma cobertura de fósforo de ítrio e alumínio que altera a emissão, produzindo luz branca e uma queda de tensão semelhante ao azul. O LED branco utilizado na fabricação de luminárias, módulo, fita, lâmpadas LED é o que mistura luz azul gerada pelo composto de galho e nitrogênio e amarela gerada pela cobertura de fósforo de ítrio-alumínio, de modo a não gerar luz ultravioleta ou infravermelha. Uma camada de fósforo sobre o conjunto regula a temperatura da cor. Quanto mais grossa a camada, mais amarelada é a cor, ou seja, menor a temperatura de cor. Entre 2.700 e 3.200 Kelvin. Combinações de fósforo de diferentes cores podem mudar a cor emitida. Menos cobertura de fósforo faz a junção emitir mais azul, formando uma cor mais fria, com maior temperatura de cor de 6 a 6.500 Kelvin. Este conjunto apresenta uma queda de tensão de 2,7 volts. Por este motivo é que a tensão de depleção varia conforme a cor. Como vemos na tabela, é de 2,2 volts, para vermelho, laranja e amarelo, cuja base química é o galho. Já o verde, azul, branco e violeta apresentam uma tensão de depleção de 3,4 a 3,8 volts, por serem baseados no índio. No caso do LED branco usado em iluminação, a queda de tensão é em torno de 2,7 volts, em média. Para operar um LED ou em um grupo ou conjuntos de LEDs, temos que definir a corrente que queremos em cada um e a forma de conexão do conjunto. Para LED redondo de 5 mm, geralmente definimos correntes na faixa de 10 a 30 mA. Para aqueles de 3 mm, entre 5 e 15 mA. Tamanhos e formatos de LED, ou sua forma de difusão da luz diferentes, podem exigir outras considerações, a cargo do projetista. Um exemplo de cálculo é a ligação de um LED vermelho,
de 5 milímetros, redondo, alimentado por 12 volts, em que se queira ter uma corrente de 15 miliamperes, como no esquema. Como vimos, temos uma queda de tensão no LED de 2,2 volts. Para limitar a corrente no componente, temos que levar em conta o resistor limitador que será usado. Assim, usando a lei de Ohm, temos que a corrente será determinada por tensão da fonte, 12 volts, menos a queda de tensão no LED, ou seja, 12 menos 2,2 volts, o que dá 9,8 volts. Se queremos 15 miliamperes, temos que o resistor limitador deve ser de 9,8 volts, dividido por 15 milésimos, o que dá 653,33 ohms. Usando um valor comercial mais próximo, usaremos um resistor de 680 ohms. Se fôssemos usar um LED azul, com a mesma corrente, teríamos que usar um resistor limitador de 8,6, dividido por 15 milésimos, o que dá 573. Usando um valor comercial próximo, temos 560 ohms, que vai fazer circular 15,35 miliamperes, o que não compromete o desempenho e a longevidade do componente. A potência dissipada pelo resistor a ser usado é de 13 centésimos de watt, ou seja, dentro dos limites de um resistor de 1/4 de watt. Outra questão importante é a disposição e o arranjo dos LEDs, como no caso de uma fita de LEDs brancos, para a iluminação. Neste caso, temos uma fita com 16 LEDs. Esta fita foi propositalmente dimensionada para operar em 12 volts. Os LEDs estão dispostos em 4 grupos de 4 unidades em paralelo. Tudo é limitado por um resistor de 5,6 ohms e um diodo retificador, para evitar inversão da polaridade, ambos em série, na conexão com a fonte. Assim, temos uma disposição mista de paralelo e série, como na figura. Observando o circuito, vemos que temos que calcular a corrente em cada um dos LEDs, dividindo por 4 a corrente que circula pelo circuito, que é definida pela tensão da fonte, descontada a queda de tensão em cada um dos grupos de LEDs em paralelo, e o diodo em série com todos. Sabendo que a junção PN do diodo gera uma queda de 0,7 volts, temos 12 volts da fonte, menos 4 vezes 2,7 volts da queda de tensão em cada grupo paralelo de LEDs para iluminação, o que dá 0,5 volts. Este valor dividido por 5,6 ohms dá uma corrente de 89,3 miliamperes. Esta é a corrente que circula em todo o circuito. Em cada elemento LED circula 1/4 deste valor, ou seja, 22,3 miliamperes. Vejamos a queda de tensão em cada conjunto de 4 LEDs agrupados em paralelo. Devemos perguntar: se um LED é um diodo emissor de luz, por que precisamos de um diodo retificador para prevenir inversão de polaridade? Revendo o catálogo dos fabricantes de LEDs, verificamos um importante parâmetro: a tensão reversa máxima admissível. Geralmente LEDs não suportam mais que 5 volts de tensão reversa. Assim, se tivermos a intenção de ligar um LED em corrente alternada, para indicação de alimentação em corrente alternada, convém ligar um diodo em série com o LED. Se tivermos a necessidade de manter a corrente alternada circulando pelo circuito em série com o LED, devemos ainda ligar um diodo em antiparalelo com o LED e o diodo em série com ele,
para que a tensão reversa sobre ele não ultrapasse 0,7 volts. Esta foto mostra LEDs ligados à corrente alternada para indicar a alimentação presente. Eles estão ligados como no circuito indicado. O cálculo para o dimensionamento do resistor limitador destes LEDs é o seguinte: tensão da rede menos 0,7 volts do diodo retificador, menos a queda de tensão do LED, o que depende da cor usada, tudo dividido pela corrente direta pretendida sobre o conjunto LED, diodo e resistor. Por exemplo, se queremos que um indicador branco individual conduza até 20 mA ao sinalizar tensão de 127 volts, temos que precisaremos de um resistor de 6.145 ohms. Por segurança, digamos um resistor de 10 kΩ seria aconselhável. Assim, a corrente no conjunto seria de conservadores 12,3 mA, em apenas um dos semiciclos da tensão alternada. A potência dissipada no resistor seria de 1,5 watts, dividido por 2. Ou seja, precisamos de um resistor de 1 watt, pelo menos. Aliás, este passa a ser o ponto crítico neste circuito, podendo o resistor ser danificado se não for capaz de dissipar o calor que produz. No próximo vídeo, vou mostrar como testar uma bobina, um transformador simples e levantar seus parâmetros. Não deixe de dar um like. Um abraço e até o próximo.